Fala galera, tudo bem? Bom, hoje quero falar com vocês sobre fazer um devocional, né? Como fazer um estudo e hoje eu quero compartilhar com você hoje o que eu estudei, o que eu meditei, o que Deus falou comigo. Então, hoje eu vou te ensinar, você que ainda não sabe fazer devocional, que você não sabe fazer estudo, né? Para mim, chegou essa semana no meu direct como fazer devocional, como eu estudo, como eu tenho minha disciplina, como que eu aplico na minha vida, como que a forma que eu coloco em prática. Então, tem vários tipos de devocional que eu costumo fazer. Eu faço devocional junto com um livro, pego um livro específico, ou se não pego só um livro, quando Deus falou uma coisa ali, tem versículo muitas vezes no livro que eu leio, vou para a Bíblia, faço um estudo, e às vezes fico só num capítulo ali que Deus falou comigo. Então eu gosto de marcar versículo específico que Deus falou comigo, começo a meditar, começo a falar em voz alta, começo a profetizar, verbalizar aquele versículo. Então isso vai me ajudando a meditar, isso vai me ajudando cada vez mais ter experiência com Deus, cada vez mais vou romper na minha fé, cada vez mais eu vou buscando um objetivo que Deus quer que eu faça. E é muito importante todos os dias a gente ler a Bíblia, muito importante orar, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo ela. Provavelmente, quando você tem esse pensamento, é uma guerra espiritual. Duas coisas que o diabo não quer que você aprenda. Primeiro é o quê? Que você não quer que você leia a Bíblia com revelação do Espírito Santo, que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente começa a orar antes, pedir para que Deus traga revelação, aquelas palavras que estão ali sendo lidas, Deus vai trazer revelação, Deus vai trazer uma resposta que você pediu para Ele. E outra coisa que o diabo quer que você faça é orar, né? O dom do Espírito, né? Orar em línguas, né? Quando você está orando no Espírito, orando em línguas, você começa a ter um entendimento, coisas que a sua mente racional nunca imaginou, nunca pensou, mas o próprio Espírito Santo que traz a palavra de revelação, o Espírito Santo que traga imagem, o Espírito Santo que traz coisas escondidas no seu coração, coisas que você não se conhecia, né? Então eu gosto muito de fazer um estudo voltado para libertação, voltado para mais a área raizada, sobre mentalidade, metanoia, sabe? Eu gosto muito de falar sobre mente, né? Vocês já perceberam que a maioria dos meus vídeos aqui é falar de mente, então a nossa maior guerra é no campo da mente, então é muito importante você, antes de você ler a Bíblia, pedir para que Deus traga revelação, né? Naquilo que você precisa, aquilo que você precisa ouvir. Então vai ver palavra de exortação, né? Você tem que lidar com o seu sentimento, né? Se tem algum pecado, confessar a Deus, mas também vai vir palavra de consolo, vai vir palavra de encorajamento, vai vir palavra de fé, vai vir palavra de ânimo, vai vir palavra de habilidade de você vencer suas guerras. Então, tudo isso você vai aprendendo com o tempo. Então, a Bíblia é um livro de relacionamento com o seu Senhor, com o nosso Criador, né? Nosso Pai Celestial, né? Um livro de conhecimento, né? De se conhecer, é um livro de sabedoria, como você lidar com certas situações, é um livro de santificação, de se santificar, é um livro que o Deus deixou para nós. Esse nosso maior presente é a Bíblia e a gente, sem ela, nós provavelmente perecemos, mas com a Bíblia, com a palavra de revelação, com sempre tendo o nosso espírito alimentado, mais próximo do céu nós estamos, mais próximo de Deus nós estamos, mais na paz nós estamos, ainda que nós temos guerras, ainda que nós temos dificuldade, mas a palavra de Deus é o que nos sustenta. Então, sem demora, eu vou ler o livro de Jeremias 33, então pode ser que esse vídeo seja um pouquinho longo, por causa de ser um vídeo de estudo, de explicar como que eu faço, fazer passo a passo, então por isso que pode ser um pouco mais longo. Então tenha um pouquinho de paciência, é um vídeo simples, mas de todo o meu coração que eu tô fazendo aqui por vocês. Compartilhe com as pessoas, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você quer que eu faça outro tipo de vídeo também, outro conteúdo, deixa aqui nos comentários para que eu possa estar aqui, né, tendo a direção do Espírito Santo para fazer esse vídeo, esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, sem demora, vou ler o livro de Jeremias, a gente vai ler do verso 1
a gente vai ler o capítulo inteiro. E assim pra gente precisa entender como que eu faço. Então, o livro não é fazer devocional, não é você ler rápido e sair correndo. É você meditar, né? Aqui tá o caderno para você escrever, né, o que Deus falou com você, fazer por detalhe, deixar mesmo, sabe, o Espírito Santo falar com você. Ficar ali um tempo pensando, deixando Deus falar. Então é um momento que é só você e Deus. Então é um momento de paz, de silêncio, onde que você vai desligar redes sociais, onde você vai desligar do mundo, onde você vai desligar de você mesmo e se conectar com a presença do Espírito Santo, que a glória dele desce ali no quarto, né? É um momento secreto com você e Deus, onde que você vai ouvir que Deus tem que falar com você e você também falar que aquilo está no seu coração. Amém? Não esqueça de orar antes. Ora antes de ler a Bíblia, para trazer palavra de revelação, para não viver no automático, né? Viver, né? Ser um fariseu da vida. Então, seja uma pessoa humildemente, peça para Deus palavra de revelação. A palavra diz assim, Jeremias 33, promessas e paz e prosperidade. Esse é o tema que Deus trouxe para Jeremias. Enquanto Jeremias estava no pátio dos guardas, o Senhor deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que formou e estabeleceu. O Senhor, o seu nome. Perguntou-me o que eu contarei, as maravilhas, segredos que você não sabe, respeito do que está por vir. Pergunte-me o que eu contarei, as coisas, maravilhas, segredo que você não sabe, que o respeito está por vir. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, vocês derrubaram as casas da cidade até o palácio dos reis e, enfim, obter material para oferecer os muros contra as rampas, cercos de espada dos inimigos. Espalharam lutar contra os babilônicos. Mas os homens dessa cidade já estão praticando mortos na minha ira ardente. Decidi destruí-lo e abandonarei por causa de toda a sua maldade. Virá um dia, porém, que eu curarei as suas feridas de Jerusalém, lhe darei prosperidade e paz de verdade. Restaurarei o teu povo de Judá e Israel, a sua terra reconstruirei a cidade. Eu purificarei a maldade contra mim e perdoarei todos os seus pecados e rebeldia. Então essa cidade me trará de volta o louvor e glória, honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão tudo bem que eu faço. Meu povo tremerão de espanto diante de paz e prosperidade que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, vocês disse que essa terra está desolada, de onde não há mais pessoas, animais, contudo, suas ruas vazias, Jerusalém, das suas outras cidades de Judá serão ouvidas novamente. O som de alegria, de risos, as vozes felizes e noivos voltarão a ser ouvidas. Também um cântico de alegria e trazem ofertas de gratidão e cantarão. Deem graça ao Senhor do Exército, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Pois restaurei a situação dessa terra que era do seu passado. Assim diz o Senhor do Exército. Embora hoje a terra esteja desolada, não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter passos para quais pastores levantarão os rebanhos, os pastores voltarão a contar rebanhos nas cidades e das regiões montanhosas, nas colinas de Judá, no Negueb e na terra de Benjamim. E nós, Jerusalém, toda a cidade de Judá, eu, Senhor, falei, virá um dia que o Senhor farei que Israel por Judá, todo o bem que prometi. Naquele dia, o tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará que é justo o que é certo, e toda a terra, nesse dia de Judá, será salvo. Jerusalém viverá a segurança. Este será o seu nome, o Senhor da justiça. Por isso, assim diz o Senhor,
sempre haverá descendente de Davi no trono de Israel, sempre haverá sacerdote, levitas para oferecer holocausto, ofertas, cereais e sacrifício. Então Jeremias respondeu a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: se alguém conseguisse anular a minha aliança como um dia, como uma noite, de um modo que um dia não viesse depois o outro, então anularia a minha aliança com meu servo Davi. Só deixaria de haver descendentes para reinar no outro trono. E mesmo que aplicar a minha aliança como sacerdote, levitas que sirvam, como não se pode contar as estrelas do céu e nem medir a areia do mar, assim também tornarei incontável descendente do meu servo Davi. Os levitas que servem o Senhor te deu outra mensagem. Jeremias, você observou o que eu estou fazendo, que estou dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel depois que abandonou, desprezar o meu povo. E dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor: como não anularei as minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei o meu povo e jamais abandonarei descendente de Jacó, meu servo Davi, e nem mudarei o plano que descendente de Davi, que governa descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu restaurei essa terra e terei paixão deles. Então, olha que incrível. Eu li todo esse capítulo, né? Para mim trazer agora os pontos. O que eu faço? Depois de ler tudo isso, eu começo a pensar, a observar cada capítulo, aquilo que mais chamou a minha atenção. Então eu começo a trazer o destaque. Então o que eu fiz aqui? O primeiro que eu fiz é o capítulo 3, que ele fala assim: faça uma pergunta, que eu contarei coisas maravilhas, segredo a respeito que está por vir. Então, eu faço tanta pergunta para Deus: Deus, o que você quer que eu faça? Qual que é o seu propósito? Qual que você tem para minha vida? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu começo a fazer várias perguntas. Então, com certeza, você deve ter várias perguntas para Deus, coisa pessoal sua, coisa que você queria saber, né, coisas que você queria se restaurar no seu passado. Você começa a fazer várias perguntas. Então Deus fala assim: faça essa pergunta, que maravilhas eu vou te trazer, vou trazer segredo para você. Então Deus é um Deus que ele se esconde, né? A palavra diz que ele se esconde e nós que devemos encontrá-lo, né? Bate na porta que a porta se abre. Então o céu é tomado por força, né? Então nós tem que ter essa responsabilidade de ter essa conexão, esse relacionamento com Deus e esperar a resposta dele, né? Esse é o primeiro ponto que eu encontrei nesse devocional. O segundo é no versículo 4, que fala que ele virá num dia, ele curará as feridas, né, de Jerusalém. Quando fala Jerusalém, eu ponho eu como primeira pessoa. Então ele curar as minhas feridas que eu tinha, né, o meu processo. Então quando eu vou fazer o que? Eu vou confessar para ele as feridas que estão na minha alma, né, as crises que eu estou passando. Então quando eu faço isso, né, quando eu estiver numa crise, alguma coisa, então eu faço, ele virá nesse dia. Então ele vai vir. Então eu começo a falar: Deus, chegou esse dia, me mostra, né? Aqui ele fala que Jeremias 33, 4 fala assim: ele virá naquele dia, ele curará as feridas de Jerusalém, e ele dará prosperidade e a paz verdadeira. Então eu falei assim: Deus, você vai começar a trazer isso como destaque na sua vida. Eu falei: Deus, esse dia, eu preciso desse dia, que você cura as minhas feridas, você vai contar o que você está passando ali, aí você vai deixar Deus tratar. Então você vai apresentar a ele, que ele fala que ele vai reconstruir, né, aquilo que um dia causou dano sobre você. No versículo 8, né, que ele vai falar assim, que ele vai trazer para trazer essa cura, essa restauração, ele precisa purificar o seu coração. Então ele precisa purificar a maldade, né, o ranzizo, né, a mágoa, os traumas, enfim, todas as coisas no seu coração, ele precisa purificar para que venha essa cura. Então, aonde que você vai deixar o seu coração aberto para ele,
onde você vai confessar os seus pecados, você vai confessar os seus medos, vai confessar suas crises, enfim, você vai apresentar para ele. Então, isso é um devocional. Então, depois dessa restauração, e lá no versículo 9 ele fala assim: então, quando você passar por todo esse processo, ele fala assim que você vai levantar adoração a ele, né? Então, aqui ele fala que quando ele restaura o povo vai levar adoração, oferta de gratidão. Então, quando você está com o seu coração, a sua alma alegre, é natural, da sua natureza cristã, adorar o seu Criador, ser grato que ele fez por você. Então, e aqui fala, né, eu com esse ponto assim, que todos verão o seu rosto, o seu semblante mudar, né? A sua forma, porque chegou a prosperidade na sua casa, chegou o refrigério na sua alma, né? Os seus sonhos estão se realizando, né? Esse é um capítulo que eu peguei. Agora no capítulo 10, né, no versículo 10, fala assim que essa terra que estava desolada, né, uma terra desolada, que significa uma terra que não dava frutos. Quando eu coloquei terra, eu coloquei como coração. O seu coração estava assim. Seu coração estava magoado, seu coração não gerava fruto, você era uma pessoa estéria. Então, o seu coração, você não gerava fruto do espírito, né? Então, aqui fala que pessoas não estavam por perto, nem animais estavam por perto. Sabe aquela pessoa chata e insuportável que ninguém quer estar por perto? Então você começa a se ver, nossa Deus, acho que sou essa pessoa. Eu preciso de uma cura no meu coração. Então ele fala aqui no verso 10, né? Versículo 10 de Jeremias 33, que aquela terra desolada, né? Que não gerava fruto, vai começar a gerar fruto, né? Então isso vai começar a trazer para você, vai pensar, a sua boca não vai ser mais murmuração, você não vai mais profetizar coisas ruins sobre você não vai pensar coisas ruins sobre você não vai pensar coisas de inferioridade sobre você, porque Deus está trazendo uma cura e libertação. Então a sua boca vai começar a trazer louvor, adoração, como aqui mesmo está dizendo, né? Aqui no verso 11 fala assim, um som de alegria, de risos, né? As vozes de felicidade dos noivos, das noivas voltarão, ou seja, você é uma noiva de Cristo, você vai estar encontrando com o seu noivo, que é Cristo, você vai ter alegria de novo nele. Então ele fala assim, que todos voltarão, todos do seu redor vão ver alegria, gratidão, adoração que você está levando para ele, né? E aqui ele fala que no verso 13, fala assim, pois ele está restaurando a sua situação, né, do seu passado, que hoje mesmo, aquilo que era desolado, aquilo que não gerava mais fruto, vai gerar. Então Deus está resolvendo a situação de sofrimento que você passou. Então apresenta ele. E aqui no verso 13, que eu achei incrível, que fala assim, se você não tinha um pastoreiro, se não tinha ninguém que cuidasse de você, né? Você era uma pessoa que foi machucada, talvez até por causa da igreja mesmo, sabe? Você, infelizmente tem muitos pastores que machucou, líderes que machucou, mas Deus até nisso ele vai curar você, porque ele fala aqui no verso 13, que os pastores voltará a cuidar de você. Então Deus vai pôr pessoas certas para cercar você, ele te ajudar, trazer bons conselhos, orar com você, te proteger espiritualmente, amar a sua vida, né? Como Deus fez comigo, né? Tirou pessoas ruins da minha vida e colocou pessoas boas na minha vida. E isso vai acontecer com você. Aqui no verso de 15 fala assim, naquele dia Deus prometeu que naquele dia haverá um tempo novo, ele levantará um renovo, né? Então quem que é? Deus está dando coisas novas para você. E aqui está dizendo aqui, naquele dia, quem que vai trazer um renovo, um justo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai vir na sua vida. Ele que vai trazer restauração por você. É Ele que vai trazer uma segurança para você. Então você vai começar a profetizar isso na sua vida, né? Que a justiça de Deus é essa, trazer a paz, né? E aqui, que o outro verso que eu coloquei também, que é aqui no verso 20, aqui ele fala assim que ele tem uma aliança com você, que essa aliança não pode ser quebrada. Ela é só quebrada se você não quiser mais viver uma vida com Cristo. Só se você não quiser mais ser parte da casa de Deus, fazer parte com ele. É uma escolha sua. Mas se você decidir andar com ele, essa aliança, ela nunca vai se quebrar.
Porque o propósito de Deus é que você viva eternamente com Ele, né? Então isso ele fala assim no verso assim, assim diz o Senhor, se alguém conseguisse anular a minha aliança como o dia, como a noite, de modo que um não viesse depois o outro, então eu anularia a minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria descendente para reinar outro trono. Mesmo assim que isso aconteça, a minha aliança nunca se quebrará. Então, tipo assim, isso não pode. Deus ele fala assim, eu tenho uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo, com você. Ele fala assim, observa o que estou fazendo, observa o que Deus está fazendo na sua vida, observa as coisas maravilhas que estão com você, tem uma aliança com você. Então você fala assim, meu, mas é o que eu estou vivendo, eu acho que Deus me abandonou, porque o diabo ele é mentiroso, ele quer pôr seta na sua mente, ele quer pôr coisas que um dia te feriu, ele fica ali lançando nos seus pensamentos para você não acreditar. Mas ele fala assim, aqui, para finalizar, e o último capítulo que eu, para finalizar, que é o verso 25, que ele fala assim, eu restaurei a sua terra, né, a sua casa, né, o ambiente que você está, o seu trabalho, porque eu tenho compaixão de você. Então isso é um propósito de Deus, né? Então esse é o meu tipo de devocional que eu faço. Então eu leio inteiro, eu pego versículo por versículo, eu medito, eu começo a profetizar. Agora o que eu faço? Começa a trazer gratidão. Deus, obrigado porque você me restaurou essa área. Aí você fala, a área que está sendo restaurada. Obrigado pela sua compaixão. Obrigado pelo seu amor. Obrigado porque você tirou coisas ruins de mim. Obrigado porque você me exortou coisas erradas, que eu era rebelde. Aí você vai falar a tipo de rebeldia que estava no seu coração, né? O que estava tipo, se te impedindo de avançar. Então, tudo isso é você e Deus. Então, esse é o tipo de devocional que eu faço, né? Então, é um vídeo que é voltado para o devocional, pelo estudo, e ali você pega esses devocionais, você vai cada vez mais melhorando, entendeu? Cada vez mais tendo mais profundidade. Depois você pega um livro específico que você que mexeu com você no seu passado, começa a estudar sobre isso. Então, cada vez mais você vai amadurecendo, né? Então, quanto mais você vai ler na palavra, quanto mais meditação, mais habilidade que você vai ter de vencer as guerras espirituais, né? Então, tudo que eu faço é voltado para Cristo. Então, eu sempre vou apontar para Cristo. Então, sempre é Ele que vai me ajudar. Sempre é Ele que vai me trazer a resposta. Então, nada eu sei sozinha. Eu me perco sozinha, mas com Ele eu consigo avançar. Então, esse é um devocional que espero que te ajudado. Então, se você gostou desse devocional, desse estudo que eu fiz, né? Foi um estudo básico, mas mais profundo, né? A partir do momento que você deixa Deus falar com você, vai ter grande resposta. Assim como eu fiz devocional, Deus já falou muitas coisas já para mim, muitas experiências já tive já com esse estudo, já que fiz com vocês hoje. Então, antes de fazer esse estudo com você, Deus falou primeiro comigo. Então, é muito importante você ter o seu tempo com Deus, ter a sua palavra de revelação com Deus, né? Eu sei que o YouTube ajuda muito, eu sei que o Instagram ajuda muito, você pega alguém que você gosta, que tem uma inspiração, mas nada se compara que você lê na sua casa, que você fazer o seu próprio estudo, que você ter palavras de revelação é outro nível. Então, você é uma palavra rema, uma palavra revelada na hora ali. Então, tenho certeza que vai mudar muito a sua vida espiritual, vai mudar muito a sua mentalidade. Tenho certeza que Deus vai trazer grande resposta na sua vida. Então é isso. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like. E se você quiser que eu faça outro tipo de conteúdo, né? Outro tipo de vídeo, também deixa aqui nos comentários. E tenho certeza que vai ser bem, sim. Vamos avançar. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.